Olá, está no ar o Pauta Aberta e hoje vamos falar sobre invenções. Da roda ao tablet, da prensa à motocicleta, são muitas as invenções que revolucionaram o mundo e a vida do ser humano. Não existe consenso sobre como funciona o método de invenção. Uns acreditam que a necessidade de descobrir coisas novas estimula o processo criativo. Outros consideram que a quantidade excessiva de produtos se transforma em inspiração para inventar. Já parou para pensar que tudo que existe foi inventado por alguém? A criatividade dos inventores contribuiu para que hoje as pessoas tenham acesso à luz elétrica, telefone, televisão, celular, computador, entre tantas outras coisas. Tudo que se fez até hoje em prol da humanidade sempre foi com muita criatividade e sempre buscando algo novo, como foi a roda, como foi o fogo, e sempre trazendo dentro dessas próprias invenções outras invenções dentro delas mesmas. Ter uma ideia inovadora não é nada fácil. Os estudantes de desenho industrial estão trabalhando em um novo conceito de armário de cozinha para o seu trabalho de conclusão de curso. O que existe no mercado não tem esse conceito. É o armário vir até você, não você ir até o armário. E a nossa maior dificuldade agora é encontrar o sistema adequado para fazer ele funcionar. Talvez a maior dificuldade do processo criativo seja a aquisição de repertório, porque todas as invenções, ou grande parte das invenções, ela vem de uma necessidade e da junção de elementos diferentes que nunca tiveram contato, até que alguém tenha ideia. Além deste, outros projetos são desenvolvidos pelos alunos de desenho industrial. Eles assistiram um noticiário a respeito de uma menina que morreu por troca de remédio. Eles desenvolveram esse trabalho pensando justamente nessa questão de como não fazer a troca de remédios. E eles conseguiram desenvolver um produto junto com a programação visual, do qual agora ganhou um prêmio do IDEA Brasil, que vindo da exposição do Museu Henry Ford nos Estados Unidos. Então tem inúmeros trabalhos que a gente desenvolve com os alunos com essas questões e acabam se tornando algumas invenções. Para conversar sobre invenções e criatividade, recebemos hoje o presidente e fundador da Associação Nacional dos Inventores e Museu das Invenções, Carlos Mazei. Ele é especialista em marketing de novos projetos, membro do Comitê Executivo da Federação Internacional das Associações dos Inventores e há mais de 10 anos apresenta o programa Ideias e Invenções pela TV Bandeirantes e TV Aberta. É um prazer ter você aqui conosco no programa, Carlos. Obrigado pelo convite, adorei estar aqui. Nós falamos na reportagem sobre o processo criativo. Você considera que a criatividade é o maior desafio do inventor? Às vezes não é a criatividade, é como colocar em prática aquilo que ele criou. Porque ideias todo mundo tem a todo momento. Eu costumo falar, as ideias não nascem na nossa cabeça, elas vêm para a nossa cabeça. Você tem um desafio, principalmente o pessoal aqui de faculdade, né, que está criando coisas inovadoras. Você tem um desafio e aí o que acontece? Você tem que ficar pensando em como solucionar. Uma ideia vem para a tua cabeça. Então, eu sempre falo o seguinte: a maior dificuldade é você transformar uma ideia num produto final, num negócio, que nem a gente acabou de ver na reportagem. Eles criaram um armário que vem até você. Ela falou, agora a maior dificuldade é ter o sistema para fazer com que ele venha. Ou seja, a evolução da ideia é virar um produto. Recentemente, a brasileira Joana Monteiro foi eleita a mulher mais criativa do mundo da publicidade pela revista americana Business Insider. Você acredita que ela é uma exceção ou existem muitos brasileiros criativos, mas falta reconhecimento? Eu costumo falar o seguinte, que a gente tem na história do Brasil, né, o maior inventor do mundo que inventou o avião. Então, quantos milhões de voos são feitos diariamente? Só na Europa foram contabilizados mais de 40 mil voos por dia, só na Europa, de uma invenção de um brasileiro. E então eu sempre falo também, existem vários Santos Dumonts aí perdidos, pessoas que são extremamente inteligentes, criativas, como o Santos Dumont era, e não tem reconhecimento, não tem aparição pública, né? As pessoas não conhecem esses inventores. Então, inclusive o trabalho, uma das missões, né, no trabalho da Associação Nacional dos Inventores é colocar esse inventor, a gente costuma falar, com a cara para fora da janela, né? Todo mundo saber que ele existe, as empresas saberem que ele existe e que o projeto dele é interessante e inovador. Daí o produto vira, a ideia vira um produto de mercado. Por que você se interessou tanto pela área de invenções?
Há muitos anos atrás, numa viagem aos Estados Unidos, eu acabei me deparando numa feira de invenções, onde eu fiquei doido, né, que um monte de novidade, várias criações inovadoras para a época. E aí, a partir daí, eu comecei um trabalho grande. Realmente, eu acho que é uma missão que eu tenho de poder ajudar os inventores, porque tanta coisa aconteceu. A gente já teve a Loja das Invenções, eu já participei em mais de 40 feiras internacionais, representando o Brasil e representando os inventores brasileiros. Hoje a gente tem um museu de invenções, que é o único da América Latina, com mais de 500 invenções expostas. A gente procura participar e levar os inventores para feiras no Brasil todo. A gente tem um programa de televisão, que agora a gente está na Mix TV, a gente deu um tempo na Band, isso é uma novidade, a gente está na Mix TV, para todo o Brasil também. Então, muita coisa já aconteceu. Para você ter uma ideia, eu atendo mais de 300 inventores por mês, que vão lá na sede da associação precisando de ajuda. É claro que eu não consigo ajudar todo mundo, é impossível, mas o que a gente pode fazer pelo inventor, a gente consegue. Uma pesquisa feita por uma universidade de Xangai, na China, mostra que das 10 melhores universidades do mundo, 8 são americanas. E o Brasil só tem um representante nessa lista a partir da posição 101. De que modo a escolaridade influencia no processo de criação? Eu acho que o que acontece é o seguinte, o inventor, para inventar coisas boas, precisa ser treinado, entendeu? Então, não adianta são raras exceções de pessoas que não têm escolaridade nenhuma, que não têm nenhum tipo de apoio, não tem nenhum tipo de instrução, inventar um produto revolucionário. Ele precisa ter uma noção básica das coisas. Eu acho que a escolaridade é importante. Você vê, o país que mais tem, né, está no ranking aí em primeiro lugar é os Estados Unidos. Justamente por quê? Porque eles investem muito em pesquisa e inovação tecnológica, em pesquisa e desenvolvimento. É um país que, né, a própria MIT, né, a Universidade do Institute of Technology, né, de Massachusetts, eles desenvolvem pesquisas e bilhões de dólares são investidos em inovação. Muitas invenções saem de lá, tanto que os grandes inventores, né, da humanidade, as pessoas mais reconhecidas, ou até grandes empresas que têm os CEOs aí dirigindo essas grandes empresas, saíram dessas universidades. Da MIT, de Stanford, né, de Harvard, ou seja, é lá que as coisas nascem e que viram bilhões de dólares. Certo. Existem muitas invenções que mudaram o mundo. Por exemplo, acho que a mais conhecida delas é a prensa de Gutenberg, que virou a imprensa. De tantas invenções, qual você destacaria como a maior de todas? Eu acho que o telefone é a maior invenção. O avião e o telefone. Se não fosse o avião, a gente não conseguiria se deslocar de um lugar para o outro na velocidade que a gente consegue. Se não fosse o telefone, a gente não conseguiria falar com as pessoas, ter a interatividade que existe hoje da forma que a gente enxerga. Então, para mim, são as melhores invenções. O resto é resto. Para você ter uma ideia, em 1901, teve um diretor no Instituto de Patentes dos Estados Unidos que falou que não precisava mais ter proteção de patente naquele país, porque tudo já havia sido inventado. Em 1901. Quantas invenções a gente teve, né, no século passado? O tamanho da revolução que foi feita em laboratórios, centros de pesquisa, pelos próprios inventores independentes, muita coisa aconteceu. E as invenções bilionárias que hoje fazem pessoas ricas no planeta saíram da cabeça de alguém. Alguém inventou isso. Todo invento é curioso, pelo menos a princípio. Por exemplo, o abridor de sachê de ketchup, que foi inventado pelo Leopoldo Almeida, pelo carioca, e que hoje em dia é usado em lanchonete. Sim. E um outro inventor, Ademilson Neubau, desenvolveu o mesmo abridor, só que em embalagens de pizza, por exemplo, e similares. Sim. O ponto de partida dos inventos é um aspecto utilitário, algo que seja útil na vida das pessoas? O ponto de partida é o problema, né? Eu acho que a gente, sempre quando tem um problema, você tenta encontrar uma solução. Existem pessoas, inventores, que ficam ligados o tempo todo
em resolver problemas do dia a dia. Então, ele está num lugar, ele fica vendo o que está acontecendo, ele fica atento a tudo e faz parte dele. Então, eu acho que não adianta também, é isso que eu quero comentar com vocês, não adianta você inventar um produto e achar que só pelo fato de ter inventado, você vai ficar rico no dia seguinte, que as grandes empresas vão vir atrás de você. Não é assim que funciona. É você que tem que ser proativo e ir atrás das empresas. Primeiro, você tem que patentear o produto no teu nome. Nenhuma empresa vai te pagar um centavo se não souber que aquele invento é teu. Segundo ponto, você precisa saber como negociar, como se apresentar para essas empresas. Você tem que saber como fazer um plano de negócios, como convencer um empresário a fabricar aquilo que você inventou. Terceiro ponto, depois que você convenceu ele a investir no teu projeto, ele tem que ter um contrato que ele saiba que ele tem que te pagar pela tua criação, pela propriedade intelectual e industrial que você tem sobre aquele invento. Então, existem condições, normas, a gente sempre ajuda os inventores nos contratos de licenciamento, etc. Por isso que eu falo, é um processo um pouco complexo. Não basta só inventar, tem que fazer com que a invenção vire uma inovação. E para isso tem um caminho para seguir. E quais são as dificuldades de patentear um invento? Primeira coisa que eu oriento a todo mundo que inventar um produto é fazer uma pesquisa de anterioridade, para saber se aquilo que ele inventou é realmente uma novidade, se já foi inventado aquilo anteriormente. Então, hoje você tem ferramentas, o próprio Google tem uma ferramenta de busca que pouca gente conhece, chama Google Patents, que ele está ligado ao banco de patentes nos Estados Unidos, com mais de 50 milhões de documentos de patentes. Então, você, se colocar em inglês lá, você vai saber se existe uma patente nos Estados Unidos. Aí você pode entrar no Banco de Patentes brasileiro. Eu indico um site que a gente é um modo fácil de fazer busca, que é o patentesonline.com.br. Esse é um site que você entra, você joga lá o que você inventou, vão aparecer várias invenções da área e você vai filtrando para saber se aquilo que você está buscando alguém já inventou ou não. Se você vê que nada tem sobre aquele assunto, aí sim você parte para uma segunda etapa de poder procurar registrar a patente no teu nome. Eu costumo falar o seguinte, existem dois tipos de patente. A patente bem feita e a patente mal feita. Se você optar pela primeira, de fazer errado, você vai errado até o final. Ninguém vai te pagar nada por uma patente mal feita. O que você vende numa patente é um monopólio. É a exclusividade daquela empresa fabricar durante 15 ou 20 anos a invenção, só ela fabricando aquilo, sem concorrente nenhum no mercado. É isso que dá dinheiro e que vale dinheiro. E a patente, quando você faz ela bem feita, as pessoas pagam por isso. Muito bem. Hoje o Pauta Aberta está conversando com o presidente e fundador da Associação Nacional dos Inventores e do Museu das Invenções, Carlos Mazei, sobre o tema invenções. Voltamos já. Estamos de volta com o Pauta Aberta, que hoje fala sobre invenções e recebe o presidente e fundador da Associação Nacional dos Inventores e do Museu das Invenções, Carlos Mazei. Carlos, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre patente, então eu queria saber de você o seguinte, quando um invento pode ser classificado como plágio? Bom, plágio quando alguém copia aquilo que o inventor inventou. Então, se você registrar uma patente, eu costumo falar o seguinte, o inventor não é dono de nada se ele não tiver uma patente depositada no INPI. Então, aqui no Brasil, a lei é muito clara. É dono do invento aquele que registra primeiro, não aquele que inventa primeiro. Então, às vezes eu recebo lá na associação inventores que desenvolveram um projeto e falam, 5 anos atrás eu inventei um produto, a semana passada uma empresa lançou no mercado, o que eu posso fazer? Eu falo, nada. Não pode fazer nada. Eu já tive lá o inventor do iPad,
né, que fala, eu inventei há 20 anos atrás o iPad, o inventor do telefone da Apple, né, o iPhone, ou seja, várias pessoas que inventaram coisas brilhantes há muito tempo atrás e não registraram patente. O que acontece? Eu sempre oriento, se você tiver uma ideia, primeira coisa, registra a ideia no teu nome. A partir daí, se alguém copiar o teu projeto e ganhar dinheiro com essa cópia, você pode mover uma ação contra ele. É crime federal, né? Tem um código de propriedade industrial que defende o inventor, tem uma lei patentária muito forte aqui no Brasil, onde o inventor ele tem todo o respaldo legal. Então, é crime você copiar uma invenção. Mas e quando os inventos são parecidos, por exemplo, e as duas pessoas registraram, tem como diferenciar? Não, tem, porque o que acontece é o seguinte, vai analisar, os dois fizeram um negócio parecido, quem registrou primeiro? Na história da humanidade, a gente tem aí, falando ainda da invenção do telefone, o Graham Bell chegou no Instituto de Patentes dos Estados Unidos 4 minutos antes de um cara que chamava Elisha Gray. Por isso que o Graham Bell é conhecido como inventor do telefone, por 4 minutos de diferença. Quando você deposita uma patente, você tem um protocolo com dia, hora, minuto e segundo. Então, vai analisar. Os dois têm a mesma invenção, quem registrou primeiro? Qual é o primeiro dono daquele projeto? É aquele que está valendo. Quem tiver o protocolo com a data anterior é o dono do projeto. Correto. O Museu das Invenções ele foi inaugurado em 1996, Sim. correto? E ele é mais conhecido como Inventolândia. E para quem quiser conhecer, ele fica localizado na rua Doutor Homem de Melo, número 1109, no bairro de Perdizes, São Paulo. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, e a entrada é um valor de R$10. De onde surgiu a ideia do Museu das Invenções? Bom, o Museu das Invenções primeiro eu criei a Loja das Invenções, que foi um sucesso muito grande na Avenida Rebouças, aqui em São Paulo. Fazia fila de dobrar o quarteirão para as pessoas comprarem os produtos que tinha na loja, para você ter uma ideia. Lá eu fazia o quê? Eu vendia produtos fabricados em pequena quantidade pelos inventores. Então chegava um inventor lá e falava, eu consigo fabricar 50 peças por mês desse produto. Ele tinha lugar no Museu das Invenções. Então todo mundo queria ter acesso a isso. Depois o tempo foi passando, abriu a importação no Brasil, muitos produtos importados vieram para cá, e aí eu tive a ideia, quando a gente construiu um prédio nosso lá em Perdizes, de montar um museu, de colocar tudo aquilo que o brasileiro cria e transforma em uma única peça em demonstração pública lá no Museu das Invenções. Então, é um sucesso muito grande também. A gente tem um tour virtual do museu. No site da associação, você consegue o link, é www.inventores.com.br. Você consegue o link para fazer o tour virtual e muita gente vai conseguir conhecer, porque o tour é em 360 graus, é muito legal. Então, o Museu das Invenções, hoje, na verdade, o que ele é? Além de ser o estúdio do nosso programa de televisão, ele é um ponto de encontro, onde um inventor coloca em demonstração o projeto, o empresário vai lá conhecer o protótipo. E também a gente está aberto, claro, a escolas, visitação pública. Quem quiser ir conhecer o museu está de portas abertas. Certo. Eu vi que você trouxe algumas invenções aqui para a gente hoje. Você pode Então, mostrar? eu trouxe algumas coisinhas pequenas. Por exemplo, isso aqui, ó. Você fala, é um prato, né? Um pratinho. Tá até com o logotipo de uma empresa aí, porque é uma amostra que a gente chegou a fazer. E muita gente fala, pô, para que serve esse prato que tem essa parte côncava no prato, né? Aqui, ó. É para a criança comer e apoiar a colher aqui, nessa parte. Porque a criança não consegue, igual a gente, comer com garfo e faca. Né? Então, ela vem, ela coloca, ela se apoia aqui nessa parte e ela consegue comer com a colherinha. Aí você fala, é uma coisa simples? Mas isso aqui, para vocês terem uma ideia, foi inventado por um médico, conceituadíssimo, ele é oftalmologista, ele é do sul do Brasil, uma pessoa muito conceituada, que na casa dele via a dificuldade da filhinha dele para comer. Toda hora a mãe tinha que ir lá para ajudar a criança a comer. Então ele falou, pô, mas se no prato dela tivesse um côncavo, ela ia facilitar bastante para ela poder comer. Só por causa disso aqui, ele tem uma patente. Ele conseguiu registrar uma patente e a gente está procurando
uma empresa no mercado que tem interesse em comprar esse projeto. Certo. Então, aqui a gente tem também... Isso aqui é o seguinte, você fala, pô, isso é colocado num lápis, né? Ou numa caneta. O que é essa esfera aqui? Isso aqui é um cortador de papel. Entendeu? É um cortador de papel, uma coisa muito simples. Você passa o papel aqui, você consegue cortar ele com muita facilidade. Então, o inventor falou, pô, vou colocar ele acoplado num lápis, porque toda hora que a pessoa que precisar, vai estar na mão o cortador de papel. Uma coisa simples também. Não, pra você entender, como eu falei, né? Tem mais de 500 projetos, protótipos de inventores no Museu das Invenções. E aqui, ó, eu trouxe uma nova versão do cortador que você falou. De ketchup. De ketchup. Esse aqui é o ursinho cortador. Vem aqui, ó, a imagem de um personagem e você coloca o ketchup aqui, né? O sachêzinho, pum, e corta. Certo. Simples também, numa versão inovadora. Então, vocês percebem o seguinte, para você criar um produto inovador, aliás, eu acho bem oportuno comentar isso agora, tem muita gente aí, né, tá na onda das startups, né, das aceleradoras, das pessoas que criam projetos para a área de internet. Tem muita gente que cria coisas e não registra, porque não sabe como registrar. Esses aplicativos de telefone, existe uma maneira de se registrar isso. E a gente tem como orientar as pessoas que tiverem ideias para aplicativo, ideias para internet, para sites inovadores. Se for inovador, a gente tem como registrar. Não é como patente, porque patente é só de produtos, né, que você pega na mão, né, mas pelo mundo aí virtual, existe uma maneira de você conseguir registrar isso. E existe alguma invenção que foi inesquecível para você? Olha, eu sempre costumo dar exemplo do espaguete de piscina, que foi criado por um brasileiro. Todo mundo que tem piscina em casa sabe o que eu estou falando, porque é um produto, né, super conhecido, aqueles tarugos de poliestileno expandido que você usa como boia de piscina. O inventor, o Adriano, ele quando me conheceu, ele falou, Carlos, eu preciso fazer uma patente e preciso de alguns milhões para montar uma fábrica. Eu falei, a patente eu te ajudo. Os milhões para quê? Para que montar uma fábrica? Existem várias fábricas aí que podem fornecer o produto para você. E foi esse caminho que ele fez. Hoje ele tem um sucesso muito grande. Também tem a história da doutora Beatriz Orovita, que é uma dentista que, com um problema na época, isso eu estou falando de 1940, ela inventou o escorredor de arroz, que muita gente tem em casa. É um produto conhecidíssimo no Brasil, vendeu mais de 100 milhões de unidades. Ela criou 4 gerações da família dela com o dinheiro que ela ganhou com essa invenção. Então, são produtos de destaque que, se for comentar na história dos inventores brasileiros, acho que são 2 coisas que deram bastante dinheiro. Então dá para ficar rico inventando alguma coisa? Dá, se o inventor souber fazer o começo, meio e fim, ele fica rico com uma invenção, com certeza. Você acha que a Associação dos Inventores ficou mais conhecida através da veiculação na mídia, do seu programa, na TV Mix, como você falou até agora há pouco? Com certeza, a gente já está. Eu tenho há mais de 10 anos o programa Ideias e Invenções no ar. Já passei por várias emissoras, como Rede TV, Bandeirantes, TV Aberta. Agora a gente está na Mix TV. Eu também tenho uma história com vários apresentadores. O Amaury Júnior, a gente tinha um quadro no programa dele, Otávio Mesquita, o Goulart de Andrade. Eu tive vários quadros com esse pessoal, onde eram coisas pontuais. Uma vez por semana a gente apresentava as invenções. Então, claro, eu sou muito agradecido a toda a mídia que sempre teve ao nosso lado, divulgando o trabalho dos inventores brasileiros, fazendo matéria no Museu das Invenções. Toda semana a gente, incessantemente, há muitos anos, tem gente divulgando o nosso trabalho. Então, isso ajudou muito, não só para divulgar o trabalho da associação, como para trazer mais inventores, né? Que o importante é isso. Uma associação de inventores, ela é abastecida com invenções. E essas invenções têm que saber onde a gente está. Em 2004, você lançou o seu livro, que está aqui Sim. na nossa mesinha. Inventei Agora, Como Ganhar Dinheiro com uma Boa Ideia. Você pode contar um pouco do livro para a gente? Esse livro eu ensino, na verdade eu escrevi contando toda a minha trajetória, contando alguns fatos interessantes que aconteceram na minha vida.
até que me incentivaram a fundar a Associação Nacional dos Inventores, e ensino inventores o que eles devem ou não fazer quando se aproximar de uma empresa, toda essa orientação para registrar patente, como fazer para colocar um projeto inédito no mercado, histórias, né, histórias com H que eu falo, que são coisas curiosas, né, de passagens de inventores famosos, inclusive o inventor do carro movido a água, que é um brasileiro que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo para fazer justamente o livro, e que 2 semanas depois que eu o entrevistei, ele veio a falecer. Então, é um livro curioso, interessante, quem tiver na internet aí pode procurar, que encontra facilmente nas livrarias virtuais. Carlos, obrigada pela presença no nosso programa. Tá, obrigado vocês, e se tiver algum inventor aí em faculdade querendo falar com a gente, www.inventores.com.br. Muito bem. E o Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência e até mais.